Então, boa tarde a todos. Estamos aqui começando a nossa segunda aula sobre processo legislativo. E o que ficou para hoje foi compreender o processo legislativo de lei complementar e das demais espécies normativas. Na primeira aula, nós vimos o que seria o conceito, outras formas, outras matérias importantes acerca do processo legislativo, e vimos o processo legislativo de lei ordinária. Ele é que vai servir de base para as demais análises do processo legislativo, certo? Passando nosso estudo, vamos para o processo legislativo de lei complementar. E o que seria essa lei complementar? Né? É uma espécie normativa primária, também prevista no artigo 59 da Constituição Federal, que necessita apenas de quórum de maioria absoluta e que envolve matérias taxativamente previstas. É gritante quando você vai falar de lei complementar e as bancas de concurso, às vezes eles pedem isso aí, se há ou não hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. A resposta é simples, não há. Você quer anotar uma frase de efeito? Coloque essa aqui, ó. Não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há, então, Weston? Há um processo legislativo um pouco mais rebuscado por ter um quórum de participação de maioria absoluta. E, por outro lado, a Constituição Federal elencou, lá no seu poder constituinte originário, quais matérias teriam que ser tratadas por lei complementar. Toda vez que você tiver, pessoal, fazendo um estudo de Constituição, estudo de lei da Constituição, né? A lei seca, aquele estudo de lei seca da Constituição, que a Constituição chama a atenção que para determinada matéria ela quer lei complementar, a possibilidade desse assunto ser cobrado em prova é muito alta. Então, nesses casos, crie um códigozinho no seu vademécum, grife, marque um asterisco e abra o olho, porque a incidência de prova é bastante alta, certo? Mas diferença nenhuma nesse ponto. Então, quais seriam as diferenças entre o processo legislativo de lei complementar e lei ordinária? Veja bem, primeira diferença é material. As matérias de lei complementar são matérias taxativas, gente. Taxativas. Por quê? Porque a regra é lei ordinária no nosso país. Ordinária, olha só o nome, ordinária. O que quer dizer isso aqui? Regra geral. Entenda como isso, certo? E aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, o artigo 79, parágrafo único, o artigo 93, caput, 128, parágrafo 5º, artigo 22, parágrafo único, certo? A lei ordinária é subsidiária, logo não está expresso, será lei ordinária, ok? Aqui, perdão, aqui onde tem lei ordinária, lê-se lei complementar. A lei complementar, ela é subsidiária. Logo, o que não está expresso vai ser lei ordinária, sempre, sempre, ok? Formal, olha só, a diferença formal é só o quórum de maioria absoluta, previsto no artigo 69 da Constituição. Vamos a ele? Vamos dar uma olhadinha? Abra aí seu vale e leia comigo. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Pessoal, parece bobo, parece um dispositivo bastante clichê, mas a incidência desse dispositivo em prova é muito grande, certo? Então já pegue sua pole aí, como eu digo, marque um asterisco ou dois nesse artigo 69, porque ele vai ser cobrado em sua prova. Se não nessa, futuramente. E outra coisa, sempre aqui a banca vai querer lhe confundir. Vai dizer quórum de 2/3, certo? Ele vai chamar nessa fase. Quórum de 3/5, mas o quórum é de maioria absoluta, tá ok? O que seria essa maioria absoluta, Wellington? Explica aí. A gente costuma, para exemplificar, metade mais um. Ou seja, né? Se eu tenho 513 deputados, o quórum de aprovação de uma lei complementar seria isso aqui, ó. 252, na verdade, né? 252. Certo?
2 vezes 2, 4. 2 vezes 5. Não, estou errado aqui, né? 262. Tá jóia? Metade mais 1. 252, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos fazer essa conta direita aqui, que agora dá 2 vezes 2, 4 para 1 vem 1. Dá 5. 2 vezes 5, 10 vem 1, 13. Dá 6. 256. Mais 1, 257. Olha só, chegamos ao número. 257 deputados. Isso é o que é o quórum de maioria absoluta. A metade mais 1. Isso é a maioria absoluta. 257 deputados. Fui longe agora, hein? Regime de tramitação. Mais uma diferença. O regime de tramitação no projeto de lei complementar será sempre regime de tramitação tradicional. Não pode ser aquele regime de tramitação conclusivo que a gente verificou no artigo 62. Aliás, artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1º. Vamos ler rapidamente. Artigo, estou chamando aí, 58, parágrafo 2º, inciso 1. Olha só. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispense na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. O que seria isso aqui? Como a gente viu na aula passada, é o regime de tramitação conclusivo. Em apertada síntese, o que ocorre aqui? Quando um projeto de lei ele é apresentado, certo, a um chefe da mesa, existe a casa iniciadora. A casa iniciadora é aquela que recebe o projeto de lei. Beleza? Chegou na casa iniciadora, por exemplo, Câmara dos Deputados, o presidente da mesa da Câmara dos Deputados, ele vai ter algumas providências iniciais. Ele pode arquivar, ele pode rejeitar o projeto como um todo, por achar flagrantemente inconstitucional ou antirregimental, né? Seria aquele projeto de lei que não atende ao regimento interno, ou por estar faltando alguma formalidade, certo? A gente viu na aula também que, por exemplo, quando a iniciativa parte da iniciativa popular de lei, o presidente da mesa ele não pode rejeitar por antiformalidade. Ele pode mandar para alguma das comissões para que ela formalize. O que seria formalizar? Eu trouxe um exemplo bastante simples. Imagine você, cidadão comum, fazendo um habeas corpus. Você não vai ter aquele rigor, aquela coisa toda bonitinha, ao excelentíssimo senhor desembargador. Não, um cidadão pode fazer um habeas corpus? Pode. Ele vai simplesmente escrever ali as razões. Seria mais ou menos isso, certo? Comparado a um projeto de lei. Então, ele não pode rejeitar por essa formalidade, caso seja proposto pela iniciativa popular. Mas veja bem, o que eu quero dizer. Visto essa primeiro juízo de admissibilidade, o presidente da mesa ele vai tomar uma decisão. Ele vai seguir com esse projeto de lei por um regime de tramitação tradicional. E o que seria esse regime de tramitação tradicional? Seria aquele que vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai abrir para debates públicos, depois abre-se mais oportunidade de democracia. O espectro democrático ele é maior. No regime de tramitação conclusivo, a matéria fica apenas em uma comissão. Os debates é feito todo lá, ou seja, não vai a plenário, ok? Não vai a plenário. E geralmente essa lei ela vai para uma comissão que seja especializada naquela matéria. Veja, por exemplo, um projeto de lei sobre meio ambiente e agronegócio. Ele vai para uma comissão de agronegócio e meio ambiente. Seria mais ou menos isso. Esse é o regime conclusivo, que não vai para plenário. Pois bem, dito isso, e já fazendo uma pequena revisão, na lei complementar, no regime de tramitação de lei complementar, no processo legislativo de lei complementar, ele não pode passar pelo regime de tramitação conclusivo. Ele só vai passar pelo regime de tramitação tradicional, ou seja, em outras palavras, ela necessariamente será levada a plenário para discussão e votação, abrindo um pouco mais o espectro democrático. Tranquilo?
Considerações finais sobre lei ordinária e lei complementar. Questão 1. A gente já respondeu, mas para o pessoal que chegou agora, olha só. Existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Meus amigos, vocês nunca mais vão poder errar essa questão, pelo amor de Deus, certo? Nunca mais. Agora sim, como tudo na vida não é as mil maravilhas e tal, existe parcela da doutrina que entende que sim, sob o argumento do quórum, que há uma certa hierarquia. Mas a maioria da doutrina, e acompanhada pelo STF, vai dizer o quê? Que não tem hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. E vocês, juntamente com o STF, vão marcar na sua prova que não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Pelo amor de Deus. Apenas são campos materiais de competências diferenciados. Ó. O fundamento de validade de uma lei complementar e ordinária é a Constituição. Logo, a hierarquia é perante a Constituição. Ou seja, olha só que aberração. A gente poderia ter, se há hierarquia, olha que explicação legal. Se a gente entendesse que haveria hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, meus amigos, olha o que a gente estava dizendo. Que sobre a ótica kelseniana, isso é um nome de efeito, viu? A nossa estrutura legal estaria mais ou menos assim. Constituição Federal no ápice. Aqui entraria as normas supralegais, tratados sobre direitos humanos não aprovados sobre o quórum de emenda à Constituição, né? Visto aquela decisão célebre do STF sobre isso. A gente estaria dizendo que agora viria as leis complementares e as leis ordinárias. A gente estaria dizendo isso. Certo? Mas isso não existe. Lei ordinária e lei complementar possuem a mesma hierarquia. O que há apenas é um quórum diferenciado para a sua aprovação e matérias taxativamente previstas na Constituição para que sejam tratadas. Tranquilo? Seguimos. Questão 2. Olha só que legal isso aqui. Se lei ordinária invade campo de competência de lei complementar, eu vou dizer o seguinte: se uma lei ordinária, por exemplo, fosse tratar sobre o artigo 125, parágrafo 5º da Constituição, vamos a ele rapidamente? Eu sei que você está com seu VAD aberto aí, já vai pegando esses exemplos, vai lendo comigo, vai criando intimidade com a Constituição, é assim que a gente vai aprendendo. Veja, meus amigos, o artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, o que ele diz: leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Veja bem, olha só, se um procurador-geral de Justiça da Paraíba, por exemplo, fosse organizar o Ministério Público do Estado da Paraíba através de uma lei ordinária, ele iniciasse com uma lei ordinária. Veja, o que haveria nesse caso aqui? Uma lei ordinária invadindo matéria de lei eminentemente complementar, tal qual diz aqui na Constituição. E se ocorrer o contrário? Agora, ao contrário. Vamos ao 22. A gente já viu o primeiro exemplo. Uma lei ordinária invadindo um campo de lei complementar. Agora vai lá no 22, artigo 22, inciso 1 da Constituição. O famoso capacete PM. Olha o que diz. Olha o que diz o 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal. Vamos lá. Uma lei complementar que trate sobre lei penal. Olha só, lei penal. E eu trouxe isso aqui justamente por quê? Porque aqui, pessoal, olha, compete privativamente à União legislar sobre. Aqui tem alguma coisa falando de lei complementar? Não, não tem. Onde não tem taxativamente previsto lei complementar, vai estar o quê? Lei ordinária. Então, falou sobre direito civil,
direito comercial, penal, processual penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Sempre vai ser lei ordinária. Agora imagine, uma lei complementar invadindo esse espectro aqui. Olha a solução. Na primeira hipótese, lá do artigo 128, parágrafo 5º, que a gente viu a respeito do Ministério Público, o PG, o Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, iniciando um projeto de lei de organização do Ministério Público Regional, aqui, né, da Paraíba, com a proposta de lei ordinária, seria inconstitucional, certo? Por quê? Seria uma inconstitucionalidade formal, gente, certo? Quanto à matéria também. No segundo caso, não seria inconstitucional. Se eu quiser tratar um assunto de direito penal sobre lei complementar, seria absolutamente possível. Aí eu trago sempre um brocardo que ajuda a gente a compreender. Porque quem pode o mais, pode menos. Se eu passo com um quórum acima de maioria absoluta, como a gente viu, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pois se tivesse sido sobre o rito da lei ordinária, seria aprovado do mesmo jeito, ou seja, por meio de maioria absoluta, obtém-se o mesmo quórum de maioria simples. A lógica é essa. Nesse caso, prevalece sobre o aspecto da formalidade e a instrumentalidade das formas, economicidade processual e tudo mais. Agora, veja só, eu não tratei uma lei, não se perca, pelo amor de Deus. Eu estou no 22 e tratei um assunto de lei, de uma legislação penal sob o espectro de lei complementar. Decorreu o tempo, surgiu uma lei ordinária regulando essa matéria aqui, que eu tratei inicialmente, sobre lei complementar. E aí? O que vocês acham? Será constitucional, gente. Será constitucional. Por que será constitucional? Porque não há uma previsão, não pode esse rigor, digamos assim, não pode a mera formalidade de uma lei complementar ela ir de encontro à própria Constituição. Ou seja, não pode a iniciativa de lei, a iniciativa do processo legislativo se sobrepor a uma escolha do constituinte ordinário. Quando ele disse lá que direito penal ele pode ser tratado por lei ordinária, certo? Aí eu, legislador, resolvo tratar um determinado assunto sob o viés de uma lei complementar, ou seja, eu aumento o sarrafo do quórum para a maioria absoluta. Novamente, o outro legislador que vem atrás de mim quer modificar esse assunto, ele não vai se submeter à minha escolha em detrimento da escolha do constituinte originário. Porque o constituinte originário disse, não, isso aqui é matéria de lei ordinária, certo? Então não vai convalidar no tempo a escolha da iniciativa do legislador. Tranquilo? Esta escolha do legislador vai ficar subjugada à escolha do constituinte originário. Tranquilo. Tranquilo? Alguma dúvida nesse ponto? Isso é extremamente importante, porque são questões que podem vir na sua prova. Sigamos. Agora, pessoal, olha só como foi simples. Já vimos o que é a lei complementar. Por isso que eu digo, se você teve alguma dúvida, volte e assista a primeira aula, para quem não assistiu, porque a partir do regime de do regime referente, ou pelo menos leia o material, sobre lei ordinária, as demais seguem a mesma, digamos assim, o mesmo fluxo, com algumas pequenas diferenças. Certo? Deixa eu cuidar e tomar minha água. Minha garganta já tá arranhando. Tô muito mole. Simbora, minha gente. Processo legislativo de lei delegada. Eu acho, sem sombra de dúvidas, que foi uma das perguntas que eu mais recebi aqui no decorrer das aulas. O que seria a lei delegada? Em apertada síntese, obrigado, viu, Isabel? O negócio aqui tá meio feio mesmo. Quando eu gripo, é para derrubar mesmo, não tem boquinha, não. Veja, em apertada síntese, a gente viu que